Olá para você que acompanha a TV USP e as nossas redes sociais. Está no ar mais uma edição do Estação Exalc, o seu ponto de encontro com tudo o que acontece aqui no campus Luiz de Queiroz. Eu sou a Sara Lopes e estou muito animada de tê-los conosco. Eu sou o João Pedro Filete e sejam muito bem-vindos. Sara, quando a gente pensa em Exalc, a gente pensa em agronomia, mas eu acredito que não seja só isso. Com certeza, João. E a ocasião de hoje é mais do que especial. O curso de licenciatura em Ciências Agrárias da Exalc completou 3 décadas de existência. Para celebrar esse marco histórico, foi lançado o livro Semeando a Docência, reflexões sobre a formação de professores pela editora FEALC. E para conversar sobre essa trajetória, nós recebemos aqui hoje 2 personalidades fundamentais nessa história. Aqui com a gente, na bancada, a organizadora da obra e a atual coordenadora dos cursos de licenciaturas da Exalc, a professora Taitiane Bonzanini. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer. E também temos a honra de receber um dos grandes pioneiros dessa caminhada, o professor titular sênior Pedro Valentim Marques, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, que acompanhou de perto o nascimento dessa semente. Professor, seja muito bem-vindo. Muito prazer, é um prazer estar com vocês aqui e poder falar um pouquinho da história. Eu gosto de relembrar as coisas, é muito gostoso estar com vocês. Muito bom, professor. Professor, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no início dos anos 1990. Como surgiu a ideia de criar uma licenciatura em Ciências Agrárias aqui na Exalc? Olha, o negócio sai um pouquinho mais para trás, tá? Então, eu tenho que voltar um pouco mais no tempo, né? Bom, é o seguinte, eu entrei na Exalc, entrei como professor da Exalc em 86, em março de 86, né? Aí, eu comecei a trabalhar com o mercado, trabalhar com a FGV de São Paulo, dava algumas aulas no agronegócio da FGV de São Paulo, né? Aí fiz amizade com o professor Marco Sintra, que era o diretor da FGV naquela época, né? E começou a conversar e surgiu a ideia de fazer um MBA dentro da Exalc, uma parceria Exalc e FGV, tá? E aí o Marcos falou assim, olha, vamos lá na Fundação Keller. A Fundação Keller é a Fundação Sucrilhos, acho que vocês conhecem, né? Tá? Lá a gente consegue recursos, porque eles bancaram um curso de MBA em gestão hospitalar aqui na FGV. Vamos lá, né? Aí o Marcos conseguiu recursos para nós ir para os Estados Unidos para conhecer o programa de MBA, né? Tá? Aí lá fomos nós, né? 4 professores. Ficamos 45 dias, começando na América Central, comparando lá em cima em Minnesota, vendo curso de MBA. A ideia era fazer um programa de MBA dentro da Exalc, com um prédio próprio, dentro da Exalc, né? Bom, chegamos lá na Fundação Keller, apresentamos um projeto, a Fundação Keller, isso aí é coisa de agronegócio, é coisa de gente grande, nós só apoiamos o projeto para pequeno produtor rural. Voltamos tristes para casa, para o hotel, né? Só que no nosso grupo tinha um professor, o professor José Noronha, que ele era técnico agrícola. Ele tinha feito técnico agrícola, depois fez agronomia e doutorado em economia, né? E ele contava as histórias, que o técnico agrícola ele se formava e voltava para a propriedade dele, né? Eu falei, surgiu a ideia, falei, pessoal, vamos apresentar um projeto para melhorar as escolas técnicas agrícolas do estado de São Paulo, né? Tá? Bom, numa noite escrevemos no projeto, no outro dia fomos na Fundação Keller, aprovado, $1 milhão. Trouxemos $1 milhão para a Exalc, tá? E o projeto chama DRI, Desenvolvimento Rural Integrado, tá? Era eu cuidava da parte de treinamento de professores, tá? Estágio de alunos. A professora Zilda Matos cuidava da parte de introdução à informática. Naquela época estava começando esse negócio de informatização nas escolas, né? E o professor Fernando Pérez cuidava da parte de formação de líderes rurais, sabe? E o Zé Noronha, que era o professor do departamento, era o coordenador do projeto, né? Bom, aí eu comecei a visitar as escolas técnicas agrícolas, né? E uma coisa que eu reparei é que o professor agrônomo, né, ele podia trabalhar na escola técnica agrícola, mas não podia assinar como professor responsável, porque ele não tinha licenciatura, tá? Aí surgiu aquela ideia, pois, se tivesse a gente conseguisse formar uma licenciatura dentro da Exalc, né? Daí eu lembrei que nos anos idos, quando eu era aluno ainda, existia um programa de licenciatura, era assim, o pessoal vinha de São Paulo no fim de semana, dava umas aulas, né, para dar uma pincelada de licenciatura para quem fosse dar aula, né? Aí eu comecei a procurar as coisas, né? Tá? Então a ideia era propiciar ao engenheiro agrônomo a possibilidade de ser professor oficialmente, né? Tá? Aí que surgiu a ideia do curso de licenciatura. Professor, qual era o grande desafio de criar a licenciatura naquela época? Bom, então assim, né? Primeiro assim, que era um negócio novo, tá? Imagina, licenciatura na Exalc, né? Tá? O que a Exalc tem que ver com a licenciatura? Só que tem o seguinte, ó.
Primeiro assim, que tinha acabado de desativar, estava terminando, desativando aquele curso de economia doméstica, né? Onde tinham as pessoas que tinham formação em ciências humanas, né? Tá? De outro lado, tinha pessoas aqui dentro da Exalc, professor Fábio Poggiani, por exemplo, que tinha doutorado em educação. Tinha uns 4, 5 doutorados em educação, né? Tá? E aí eu conheci uma pessoa muito interessante que eu gostaria de deixar o nome dele registrado aqui, professor Ayrton de Almeida Túlio, né? Ele era um professor já aposentado nas escolas, ele tinha sido diretor de escola municipal aqui, de escola estadual aqui, né? Então ele estava aposentado e foi contratado pelo Departamento de Economia para dar aula de Sociologia. Então era um professor tempo parcial, né? Tá? E conversando com ele comprou a ideia, né? Não, vamos montar. E ele conhecia tudo, conhecia quem tinha que falar, a legislação. Aí começou a montar o projeto e o que era importante, a gente tinha recurso, né? Tá? Para montar uma licenciatura. Ia para São Paulo, para Brasília, tá? E o grande desafio era esse. Como montar um curso sem contratar ninguém? Porque naquela época não se podia falar em contratar ninguém, né? Vocês acreditam que nós montamos um curso, uma proposta de curso, sem contratar ninguém? Tá? Porque era assim, para formar a licenciatura, precisava ter, se eu não me engano, pelo menos 6 doutores na área da educação, tá? Né? E eu consegui os 6 doutores aqui dentro. Eu lembro do Fábio Poggiani, tinha algumas professoras que tinham saído da curso de economia doméstica, né? Tá? Tinha o professor da Florestal. Isso aí que eu consegui juntar 6 pessoas, puseram a proposta, né? Com o apoio dos diretores da época, João Lúcio, Evaristo, tal, conseguiu aprovar. Então o grande desafio foi esse. Como aprovou um curso desse sem contratar ninguém? Interessante, enorme desafio. E professora, para você, como que foi coordenar esse livro, organizar o livro com tantas histórias, tanto conhecimento agregado? Pois é, mas eu acho que nessa fala do professor, você já tem uma ideia que não foi difícil, né? Porque são pessoas que conhecem a história do curso. Então o professor Pedro foi um produtor de capítulo dessa obra. O professor Evaristo, que foi aqui citado, que foi diretor, né, na época e apoiou a criação do curso. Professoras que hoje já estão aposentadas e que também conhecem a história do curso. As docentes atuais do curso que estão na ativa. Então, é trabalhoso, lógico, né, você organizar uma obra, mas foi muito prazeroso, primeiro porque nós pudemos conhecer a escrita dos colegas, né, com relação à história do curso. Então foi muito prazeroso receber os textos, parte da história a gente conhece, mas quando uma pessoa que vivenciou todo o processo encaminha um texto e você lê, né, às vezes a gente ficava até emocionado, assim, né, em conhecer um pouco mais dos detalhes dessa criação. Então, foi um processo que demandou, logicamente, um trabalho, um tempo de dedicação, mas foi um processo bastante prazeroso em ter esse contato com ex-colegas, né? O professor está aqui na instituição desde que o curso foi criado. E eu vou completar 15 anos no curso. Então, metade do tempo aí da licenciatura em Ciências Agrárias eu pude acompanhar. Então é muito prazeroso também olhar esse processo, receber os textos dos colegas, organizar esses textos, né, e culminar nessa obra. É muito interessante mesmo a trajetória de vocês aqui dentro da Exalc para contribuir para esse livro. Mas, professora, o livro destaca que o curso da Exalc oferece uma contribuição inédita, já que pouquíssimos cursos no Brasil se dedicam especificamente à formação de docentes na área de ciências agrárias e da natureza. Exato. O que torna um professor formado aqui na Exalc ser tão único no mercado educacional? Bom, eu entendo que o profissional aqui da Exalc, ele realmente tem esse diferencial, né? São pouquíssimos cursos no Brasil que um estudante ingressa para um curso de bacharelado e ele pode receber inicialmente, né? Tem outras oportunidades também aqui, mas inicialmente 2 diplomas de graduação. O diploma de bacharel e o diploma de licenciado. E esse licenciado, ele tem toda a estrutura que a Exalc disponibiliza para a formação do engenheiro agrônomo. Então, todos os técnicos, todos os laboratórios, os docentes do curso, as pesquisas de ponta, né, na área da agronomia, e também tem acesso a uma formação que
tem como principal objetivo preparar um professor, principalmente para as escolas técnicas. Então, o licenciado em Ciências Agrárias às vezes me perguntam: nossa, que estranho, licenciatura em Ciências Agrárias, onde que esse aluno pode ir? Onde o profissional pode atuar? Então, principalmente nas escolas técnicas, mas nós encontramos ex-alunos em várias outras unidades escolares, mas depois eu vou passar para o professor Pedro falar sobre isso, mas ele também tem um diferencial nos outros ambientes de trabalho. Todo semestre, ou pelo menos todo ano, nós recebemos um e-mail de um ex-aluno que conta alguma história interessante para nós, né? O último e-mail que eu recebi de um ex-aluno, ele escreveu assim: professora, eu estou trabalhando com a produção de maracujá, que sempre foi a minha vontade de trabalhar, e eu fui chamado pelo chefe porque ele quer fazer um projeto de educação ambiental para as escolas, envolvendo a colheita do maracujá, e ele me chamou porque ele viu no meu currículo que eu tinha feito a licenciatura. Então, é um diferencial para esse profissional. Mesmo que ele não queira atuar diretamente numa escola, no ambiente de trabalho ele leva essa formação. Não é isso, professor? Isso. Que além de ser professor, né, Isso. ele tem uma formação que ele pode trabalhar na empresa, né, numa fazenda onde ele está trabalhando, em outros espaços que demandam essa relação que o professor tem, né, de trabalhar com o conhecimento, né? E, professor, eu gostaria de dar um espaço para você agora falar um pouco do sentimento que você vê olhando o passado, como você sente vendo o atual presente das coisas, como as coisas estão indo. Então, a gente olhando da perspectiva, as coisas parecem tão fáceis, né? Mas na época, imagina, né? Assim, quando eu não tinha ideia da pessoa fazer vestibular, tá? Eu falo, não, o cara tá dentro da Exalc, ele pode aproveitar os créditos dele, né? Tá? Quando eu falei isso, foi né? Mas aí eu comecei a pesquisar, e na época não era tão fácil como agora, entrar na internet e pesquisa. Eu descobri que em Pernambuco, na Federal de Pernambuco, já existia uma escola que tinha alguma coisa semelhante, tá? O aluno entrava no curso e depois, além de ser agrônomo, né? Ele podia fazer umas 6 disciplinas, na época 6 disciplinas. E consegui também sair licenciado, sem pensar em vestibular. Então eu introduzi essa ideia. Quando eu falei isso aqui, vamos lá, ele vai entrar um outro curso sem fazer vestibular, né? Não, pessoal, ele vai fazer agronomia, aí à noite, né? Ele vai fazer um programa paralelo. Aí foi montando devagarzinho, né? E também tinha essa outra ideia. O professor, não era só formar professores para trabalhar, para dar aula, tá? Naquela época, o setor do agronegócio estava começando a se estruturar, tá? E aí a gente sentia falta nas empresas, alguém que fosse lá, treinasse o funcionário, como usar uma máquina, né? Tá? Treinasse a nova tecnologia. Tinha que ser alguém que soubesse transmitir conhecimento, né? Tá? Outra coisa também, na época se falava muito, né? Não sei como é que está hoje, mas assim, nas próprias, do primeiro na 8ª série, né? Tá? Tem um professor que ensinasse como é que faz um canteiro, como é que faz uma horta, né? Tá? Alguém que fosse capaz de conversar, de dialogar com os alunos, né? E isso exige uma formação pedagógica, né? Pedagógica, né? Tá? Então foi desenho. Então esse foi o grande desafio na época, né? Tá? Então nós começamos a montar isso aí o negócio foi crescendo, tá? Depois, logo em seguida, o professor, infelizmente o professor Eito faleceu, ele ficou acho que um semestre como coordenador, daí ele faleceu, eu era o vice, eu assumi como coordenador, né? Tá? Dando continuidade ao trabalho. Então a gente começou a ver, né, que o negócio cresceu, e daí eu fiquei mais feliz ainda quando começaram a falar em criar ciências biológicas, a licenciatura biológica, né, tá? Nós já tínhamos uma base aqui na Exalc, tá? Partiu disso aí, foi fácil juntar um grupo aqui dentro que já tinha formação em pedagogia e didática, né, para formar ciências biológicas. Os próprios professores da agronomia, né, tá? Um pouco a ideia também começou, houve uma ideia na época, né, de alguém da licenciatura transmitir um pouco de pedagogia, de didática, né, para os professores da agronomia. Então as coisas foram se somando. Então hoje, quando eu olho para trás, né, eu vejo tudo isso, as pessoas, essa experiência que cresceu, que se transformou, pessoas que estão numa empresa hoje
que não necessariamente são professores, mas você tem que lidar com outras pessoas, você tem um subordinado, você tem que ensinar alguma coisa para ele, né? Na época, eu via também desenvolver essa parte humana das pessoas, tá? Né? E eu fiquei, depois com o tempo, né? Eu acabei me afastando da licenciatura, mas eu recebi alunos, convivia com os alunos, né? Aí eu via que o aluno que ia para a licenciatura era um aluno muito preocupado com a parte humana das pessoas, né? Tá? Com a parte pedagógica, transmitir conhecimento. Não era só aquela formação assim, de engenharia, né? Técnica. Bruta, vamos dizer assim, de engenheiro, né? Mas tem essa parte humana. Isso me deixa muito feliz, tá bom? Quando eu olho para trás assim, eu vejo que foi um desafio muito grande, mas que trouxe grandes frutos. E muitas pessoas hoje trabalham nessa área e têm essa formação. Fico muito feliz. Com certeza, professora, é uma história realmente muito inspiradora, né, para muitas pessoas. Sim. Nosso primeiro bloco chegou ao fim, mas no próximo bloco falaremos sobre o futuro dessa formação, incluindo os novos desafios como a sustentabilidade e a inclusão digital. Não saia daí que a gente volta em 3 minutos. Estamos de volta com Estação Exalc, hoje conversando sobre educação, memórias e o livro Semeando a Docência, com a professora Taitiana Bonzanini e o professor Pedro Valentim Marques. O livro traz uma visão muito antenada ao amanhã. Quais são os novos desafios que a formação docente na Exalc precisa enfrentar hoje em dia? Bom, eu diria que não só na Exalc, né? No Brasil como um todo, formar professores é um desafio por conta, inclusive, da valorização social que o professor da educação básica recebe, né? Então, é um desafio formar professores na Exalc, primeiramente porque nós estamos em um campus que ele é reconhecidamente como o campus da agronomia, do agronegócio, né? Então, são áreas muito atrativas para os nossos alunos em termos de pesquisa, empregabilidade, e é normal, né, que realmente o aluno, ele queira, né, ter um bom emprego, um bom salário, e muitas vezes, né, é discutido isso, que a profissão professor no Brasil, ela é pouco valorizada, ela é pouco reconhecida, então é um desafio que todos os cursos do Brasil, né, como um todo enfrentam. Mas o que nós percebemos é que quando o aluno conhece a licenciatura, o professor Pedro falou muito bem no bloco anterior, que ele acaba tendo uma formação diferenciada, uma formação humana. Então, quando ele conhece e que ele percebe que não é apenas a questão do ser professor, mas que ele tem uma formação mais ampla, né, que une a formação técnica da agronomia com a formação humana da área de ciências humanas, isso acaba conquistando. Eu brinco, porque alguns estudantes vêm fazer TCC, trabalho de conclusão de curso conosco na licenciatura, vêm para pós-graduação também, para os cursos de MBA, e eu brinco que nós temos um bichinho que pica. E daí, quando esse bichinho pica, contamina o estudante e ele acaba gostando e se envolvendo. Então, é um desafio que todos nós que trabalhamos na área de educação precisamos enfrentar, não só aqui, né? Com certeza. Professor Pedro, a educação passou por imensas transformações tecnológicas nessas 3 décadas. O senhor acredita que a essência de ser professor mudou? Eu acredito que não, tá? Nós temos novos desafios, tá? Um desafio importante é a inteligência artificial. Deixa eu contar uma experiência para vocês, né? Eu estou fazendo um curso agora eu falo inglês, mas eu como fico muito tempo sem falar, né? Então eu estou fazendo um curso só de conversação em inglês, né? Mas a minha tutora é uma inteligência artificial. Ela até a fisionomia de uma mulher, né? Mas assim, eu estou ficando admirado, entende? Tá? Assim, eu estou contando para ela que eu levanto de manhã, eu vou para a praia, né? Eu gosto de pedalar. E você encontra pessoas diferentes, que tipo de pessoa você encontra? Caramba! Ela está conversando comigo como se fosse uma pessoa com sentimentos, ela não está só repetindo o que eu falei, né? Então, assim, a gente tem que entender que o professor não pode ser isso, tá? É um ser que vai lá repetir o que está escrito, tá? O grande desafio do professor, que eu acho, ele tem que motivar o aluno.
Com certeza. Entende? Eu fui professor durante 30 e tantos anos, né? Depois do PSEG, nos nossos programas, basicamente nós que montamos muitas coisas lá dentro, né? Tá? Então, sempre esse ponto eu enfatizo, olha, ler, conversar, o cara hoje entra na internet, provavelmente ele encontra coisas melhores, né? Agora, se você motivar o cara, o aluno, né? Tá? Aí ele, eu gostei desse assunto, puxa vida, que legal, né? Eu vou pesquisar mais. Pronto, aí você deu uma mordidinha para ele vai mastigar aquilo ali, daí ele não para mais, né? Eu acho que o grande desafio nosso é esse. Então, eu não acredito que nunca o professor vai ser deixado de lado. Ele tem que se adaptar, tá? E muita gente está conseguindo, infelizmente algumas pessoas não conseguem, mas isso é natural, né? É a lei da sobrevivência. Com certeza, professor. Mas o que permanece intocável nesse ato de ensinar, mesmo com tantas telas e computador, inteligência artificial? Então, eu conhecer a pessoa, tá? Você entra numa sala, você tem 40, 50 alunos, você começa a dar aula, né? Com o tempo, pelo olho da pessoa, eu sei quem está acompanhando e quem não está acompanhando, tá? Com o tempo, as perguntas, o posicionamento da pessoa na mesa, tal, você sabe quem está acompanhando, quem não está acompanhando, né? O teu grande desafio não é fazer aqueles que estão acompanhando acompanhar mais. O grande desafio é você pegar aqueles que estão ficando para trás e botar eles junto com você, tá? Eu acho que esse é o grande desafio. Então eu acho assim, telas são bonitas, né? As ferramentas são bonitas, tudo isso é fácil, né? Mas a gente tem, agora o ser humano, a estrutura, o professor tem que olhar para você, o aluno tem que olhar para você e falar, puxa vida, esse cara me deu uma dica, né? É isso aqui que eu quero, isso aqui que eu gosto, né? Tá? De tudo aquilo que ele falou em 40 minutos, esse assunto aqui eu vou estudar mais. Eu acho que o professor tem que ser a pessoa que vai mostrar o caminho. Muito interessante. E professor, você falou da parte pessoal, da parte social do professor pro aluno. E no mercado de trabalho, você acredita que a licenciatura agrega para a parte social, de como a pessoa vai explicar alguma coisa? Olha, veja bem, você precisa entender o seguinte, que todo lugar que você for trabalhar, você se formou no curso superior, agronomia, por exemplo, que eu sou agrônomo, né? Tá? Né? Você sempre vai ter alguém subordinado a você, sempre. Né? Dificilmente você vai ser sozinho, tá? Então, você vai ter necessidade de transmitir alguma coisa, tá? Para algumas pessoas é nato isso aí, você naturalmente você tem aquele dom de desenvolver. A maior parte das pessoas precisa ser treinada, né? E eu acho que a parte pedagógica, você aprende a transmitir o conhecimento, né? Tá? Com as pessoas. Então eu acho assim, que o grande desafio e a grande virtude nossa no mercado de trabalho é esse. Pessoal, qualquer lugar que você for, você vai ter que ensinar alguma coisa, tá? Ou você vai dar aula, ou você vai ensinar o trabalho, você vai ensinar como pega numa enxada e ara, né? Mas para isso, existe um jeito de ensinar. Sim. Tá? Então eu acho que nós temos que vender essa ideia. Todo mundo vai ter que ensinar alguma coisa para alguém, ou para a família dele, para o filho dele, para o mercado de trabalho, para o subordinado, alguma coisa. E eu acho que essa parte pedagógica, né, ela ajuda a desenvolver isso na pessoa, esse dom da pessoa. Interessante. E professora, agora falando um pouco mais sobre o livro. Quem tem acesso ao livro, quem pode estar adquirindo o livro e para quem que é direcionado o livro? Bom, vamos lá. O livro, ele é gratuito, então a partir do lançamento ele estará livre no portal de livros abertos da USP. Todas as pessoas podem acessar, podem baixar, podem utilizar o material. Também ele estará disponível no site da FEALC, que foi a editora, né, do nosso livro. Ele tem alguns exemplares impressos que nós também iremos distribuir para as escolas, para professores, para pessoas interessadas. Ele é um livro, assim, de imediato, que interessa realmente a professores, a estudantes de cursos de licenciatura, porque ele inclusive tem capítulos que tratam exemplos de sala de aula, estudos de caso, então, para aplicação direta em sala de aula. Mas todas as pessoas, né, que têm interesse em formação, em conhecimento, também podem acessar. Ele é uma leitura gostosa, é uma leitura tranquila de ser feita, então todos os interessados no tema podem acessar o livro, ele é um livro gratuito. Perfeito, professora. Agora nós vamos para o nosso quadro Papo Reto, que consiste em uma resposta rápida de cada um de vocês. Professor Pedro, o que a Exalc representa na sua vida? Bom, eu vou dizer para você assim, aqui eu me encontrei, tá?
Hoje em dia estou escrevendo, eu ganhei de presente, né, as minhas memórias, tá? Então, o Cecília Elias Neto, que é o escritor de presente, está escrevendo as memórias, né? Mas resumindo, tá? Eu sou um jovem que vim da periferia, né, de São Paulo, fiz supletivo, né? Entrei na USP, tá? 18 anos eu comecei supletivo, 36 eu era PhD, 54 era professor titular, né? Então foi um negócio assim, tá? Eu posso dizer que dentro da Exalc me encontrei, né? Aquilo que eu queria ter, um grupo, pessoas que pensam, né? Que eu gosto aqui. Até hoje eu tenho um grupo, a gente, quarta-feira à noite, a gente tem um grupo que se reúne para jantar, tá? Então são ex-professores, né? Ex-colegas de turma, tal, se reúnem. Então a gente tem isso aí exalquiano, né? Essa sensação que você pertence a um grupo que tá pensando no bem, pensando no futuro do país, no desenvolvimento das pessoas, né? E você pertence a esse grupo. É um sentimento fantástico. Interessante. E professora, para você, qual que é o desejo para os próximos 30 anos do curso de licenciatura? Desejo, eu quero que o curso tenha a maior expansão possível, né? Que ele possa agregar sempre novos alunos, novas turmas, que ele possa crescer tanto na Exalc como em outros espaços. Nós temos, se nós consultarmos outros cursos de graduação aqui da Exalc, eu tenho certeza que outros cursos têm interesse de não ter somente o bacharelado, em ter também a licenciatura, né? Então hoje nós temos 2 licenciaturas aqui na Exalc, que é a licenciatura em Ciências Agrárias, que completou 30 anos, e a licenciatura em Ciências Biológicas, que completou 20 anos. Então, a minha vontade é que outras licenciaturas pudessem existir aqui também na Exalc, porque nós temos outros cursos e nós entendemos que essa é uma formação que diferencia o profissional para o mercado de trabalho. Então, o meu desejo é a expansão. Perfeito, professora. Professora Taitiane, professor Pedro, muito obrigada pela presença de vocês aqui e por essa linda publicação e por continuarem semeando com tanto conhecimento no nosso país. Eu que agradeço a oportunidade, dizer que é um prazer estar com vocês e estar ao lado do professor Pedro, que nos inspira, né, como professor, como profissional nessa caminhada. Então, foi um grande prazer. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que quem esteja nos ouvindo, quem esteja nos assistindo, também se sinta motivado a continuar estudando e a continuar pensando que a vida, existe um caminho longo que a gente tem que percorrer. E o grande mistério da vida é isso, é descobrir para que a gente veio aqui. Eu descobri para que eu vim. É para descobrir novos caminhos. Interessante. E para você que acredita que a educação pode mudar as vidas, compartilhe, comenta, deixe seu like e siga a TV USP nas redes sociais. Conta aqui pra gente também qual professor marcou a sua trajetória. O Estação Exalc de hoje fica por aqui. Até a próxima estação.